Amém e amém. Boa noite, paz seja convosco. Você que nos acompanha através das redes sociais, você que está aí agora participando do nosso culto online, desse jeito novo de ser igreja, em função da pandemia que está agindo no mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos sendo impedidos pelas medidas de restrições, de isolamento social, são importantes neste momento agora. Então nós não podemos ter o nosso culto presencial, mas nós estamos tendo o nosso culto online. E quem sabe Deus não usa isso agora para fazer um grande avivamento nessa nação. Há pouco vi aí grandes líderes evangélicos participando de um grande ato ecumênico, desde padres, pastores, ligados diretamente na TV oficial do governo do Brasil, e celebrando ali então a Páscoa. E é sobre a Páscoa que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que você pudesse abrir o teu coração nessa noite, e abrir não só o teu coração, mas também a tua alma. E quando eu falo isso, é para você deixar os seus sentimentos virem à tona, e você pudesse realmente se entregar agora, de corpo, alma e espírito, e que a palavra de Deus pudesse se manifestar na tua vida de uma maneira poderosa. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, e nós vamos ler apenas o verso 9. Êxodo capítulo 12, o verso 9, que diz assim: não comam do animal nada cru, e nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Vou repetir: a cabeça, as pernas e as vísceras. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no teu coração através desta palavra. A palavra de Deus cumpra o propósito para o qual Deus designou, e não volte para ele vazio, mas que possa alcançar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, no mundo cristão nós comemoramos a Páscoa, e a Páscoa para o povo de Israel, ela tem um significado muito importante, porque foi pela Páscoa que eles conseguiram a libertação da opressão do Egito. Eles foram libertos do cativeiro, e foi nesse dia que Deus quebrou as correntes, os grilhões, as cadeias que prendiam, e tornou aquele povo um povo livre. E o que marcou a Páscoa foi que naquela noite todos os primogênitos foram mortos lá do Egito, e Deus orientou o seu povo, o povo de Israel, para matar o cordeiro. E esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito, e deveria pegar o sangue desse cordeiro e colocar sobre os umbrais das portas, da verga das portas, identificando ali que naquela casa existiam pessoas tementes a Deus, pessoas que tinham fé, que acreditavam na sua promessa, na sua palavra. E quando o anjo passou, executou o juízo de Deus sobre a nação do Egito. Há um tempo atrás nós pregamos sobre isso, e falamos que não é muito difícil de entender isso hoje. Nós estamos vivendo essa pandemia, e esse vírus, um ser invisível, um microscópio, o inimigo invisível chamado pelos grandes líderes das nações, e tem causado também muitas destruições. Pessoas, e o grupo mais atacado, vulnerável, é o grupo de pessoas de idade. E aqui faz uma alusão ao primogênito de cada casa. E esses então foram mortos. A palavra de Deus, ela nos diz que o homem pecou contra Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 3, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
no próprio livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, como consequência do pecado, qualquer ser humano vai colher a morte. E o homem não pode livrar-se do próprio pecado, porque afinal de contas, todos, a Bíblia não exclui, ela não coloca que existem pessoas que sejam imunes ou isentas de pecado. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que todas. E a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. Então, na realidade, todos nós estamos numa conta devedora. É como se todos nós estivéssemos numa crise financeira. E não tem como um emprestar para o outro, porque afinal de contas todos estão devendo. Então não tem como eu me livrar do meu pecado, porque eu tenho essa pendência. E não tem como eu fugir do salário desse pecado. A única maneira de eu e você escapar da condenação do próprio pecado é eu aplicar o sangue de Jesus na minha vida. A única maneira de eu esquivar dessa morte é eu me tornar participante da morte de Jesus. É eu declarar que alguém morreu. Então o salário deste pecado foi pago. Alguém recebeu essa condenação. E esse alguém era alguém justo que não tinha pecado. Por isso que esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, era o melhor que tinha. Ele não podia ter nenhuma mancha, não podia ser aquele manco, deveria ser o melhor. E este deveria morrer. Jesus Cristo veio como um homem santo, reto, justo. Passou pelas mesmas circunstâncias que qualquer ser humano viveria nessa terra. No entanto, pela primeira vez na história da humanidade, um homem sem pecado. Mas quando ele resolve ir à cruz do Calvário, ele está ali pagando por um pecado, ou pelos pecados que não são deles, porque ele não pecou. Mas quando ele quita aquela dívida, é como se ele conseguisse ali uma redenção, um direito de remissão para aqueles que receberem, aqueles que quiserem. Por isso que o sangue deveria ser aspergido nas portas. As pessoas deveriam aplicar, acreditar nisso. Ali era uma figura do Cristo que viria. Quando o povo de Israel fez isso, Jesus ainda não havia se manifestado nessa terra, mas existia algo que era apregoado. Então eles estavam ali se apropriando dessa promessa vindoura. E eu e você hoje podemos participar dessa promessa que já se cumpriu há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E assim, eu e você podemos entender que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Ele é o nosso substituto. Sabe, lá em Gênesis capítulo 22 fala que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E quando ele chega naquele momento ali do sacrifício, um outro cordeiro, Deus proveu, apareceu entre os arbustos para tomar o lugar do seu filho Isaac ali no sacrifício. E esse cordeiro que apareceu, ele foi morto. Da mesma forma, Jesus Cristo é o cordeiro que apareceu na minha vida. É aquele que tomou o nosso lugar. Se existe alguma condenação, Jesus entra na frente da condenação e diz: eu pago o preço por essa vida. Se é para morrer, eu morro por ele. Se é para ser condenado, eu sou por ele. E basta que eu e você apenas aceite isso. Quando Abraão respondeu para o seu filho Isaac, ele disse: olha, Deus vai prover um cordeiro. Porque Isaac estava preocupado. Ele dizia: cadê a provisão? Então Abraão disse: Deus proverá um cordeiro. O profeta Isaías também disse, lá em Isaías 53 disse: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso nenhum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si.
Nós o repudiamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo é o cordeiro proclamado pelo profeta João Batista. Quando ele viu Jesus se aproximando, passando, ele estendeu as mãos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora lá em Gênesis, quando aquele cordeiro foi morto, foi providenciado então um substituto, para que naquela casa ninguém morresse. Uma morte aconteceu naquele lugar. O pagamento do pecado havia sido feito, mesmo que de uma forma apenas de identificação com Cristo, mas eles estavam ali acreditando que um dia viria um substituto, aquele que tomaria o lugar da humanidade. Mas era importante que eles tivessem fé. Da mesma forma Jesus Cristo já veio. E quando eu entendo que eu, nas minhas maneiras, nas minhas atitudes, na minha própria justiça, meu jeito de ser, quando eu entendo que eu sou um pecador, e que o salário do pecado é sobre a minha vida, mas uma vez que eu entendo que Jesus Cristo me substituiu, eu me torno livre dessa condenação, e eu posso viver uma vida de liberdade. Sabe por que a Páscoa tem um sentido para nós como cristãos? Porque Jesus Cristo nos libertou do jugo do pecado, da espada de condenação. Ainda hoje, quando nós estávamos aqui pela manhã distribuindo os elementos da ceia para que as pessoas pudessem levar para casa, alguém me disse: pastor, eu não posso participar da ceia pelo telefone. Aí eu disse: por quê? Essa pessoa disse: porque eu cometi pecado. A pergunta que eu fiz para a pessoa, eu disse: você está no pecado ou você cometeu o pecado? Ele disse: eu cometi. Eu falei assim: então você tem um Cristo que te redime dos seus pecados. Se você se arrepende agora, instantaneamente o teu pecado está perdoado. Venha participar da ceia. Você se arrepende? Você quer uma vida com Deus? É claro, pastor, eu entendi que eu não queria esse caminho. Então a pessoa veio e levou os elementos para que possamos participar agora junto. Querido, naquele dia, um cordeiro para cada casa, porque era uma alusão a Jesus Cristo. Ele foi sacrificado, e havia um substituto para cada família. Por isso eu declaro que Jesus Cristo é o suficiente para salvar também a tua casa, a tua família, o teu lar. Porque a palavra de Deus diz que se você crer, você e toda a sua casa será salva. Quando você começa a pregoar a fé, essa fé é contagiante e vai alcançar o coração dessas pessoas. Somente o Cordeiro de Deus tem este poder. E não só deveria ser sacrificado, mas o cordeiro também deveria ser, a carne daquele cordeiro deveria servir de alimento para aquelas pessoas. Querido, preste atenção que nós lemos agora, que deveriam comer e não deveria deixar sobrar nada do cordeiro. Deveriam comer tudo, desde a cabeça, os pés e as fissuras. Eu quero que você pense comigo agora. O que eu estou mais vendo são as pessoas demonstrando algum tipo de fé nesses dias. Quando a
eternidade, ou melhor dizendo, quando a vida é ameaçada, as pessoas começam a valorizar melhor a vida. Então as pessoas de alguma forma estão indo para as janelas e rezando no terço, estão procurando fazer agora as suas orações de alguma forma. Nós temos visto as redes sociais serem ocupadas por pessoas e até grandes artistas fazendo lives com pessoas ligadas ao lado espiritual, com padres, com pastores, com cantores gospels, porque há um apelo da sociedade. Mas eu quero que você entenda que este vírus vai passar em nome de Jesus, e a letalidade vai ser a mínima possível em nome de Jesus. Eu profetizo isso. Mas é fato que também algumas pessoas, quando passar esse tempo, vão deixar essa fé esfriar, vão voltar para as suas rotinas, porque apenas se apropriaram deste momento em que elas precisaram. Sabe, é o tipo de pessoa que vai manifestar fé quando precisar de um milagre, vai manifestar fé quando precisar de uma cura, vai manifestar a fé em Deus quando precisar que Deus resolva alguma incógnita da tua vida. Mas quando passar esses momentos, elas vão voltar para os seus ofícios, para as suas rotinas, numa agenda em que Deus não tem espaço. E é por isso que Deus disse para o povo dele naquele dia: vocês têm que comer do cordeiro todo. Jesus Cristo, ele tem que estar de uma forma integral nas nossas vidas, e não só de uma forma esporádica. Nós não devemos absorver dele só a parte que faz o milagre, só a parte que ele é misericordioso, só o momento em que nós precisamos de um conforto, um alento para as nossas almas. Mas ele precisa ter espaço integral na nossa vida. Por isso que deveria ser cabeça, por isso que deveria ser todas as fissuras, e por isso que deveria ser também todos os pés. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. E lá diz que nós devemos nos alimentar deste Cordeiro. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, que representa exatamente Jesus Cristo, esse Cordeiro Pascual. E o ato de comer do pão e beber do cálice do suco da videira que aqui está, não é apenas um ritual, mas é um simbolismo de que nós queremos alimentar de Jesus de uma forma inteira, integral. Mas afinal de contas, o que significa se alimentar do Cordeiro? Talvez na cabeça de algumas pessoas possa passar a figura do canibalismo, mas é um sentido figurado, obviamente. O Senhor Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai me enviou, e o Pai vive em mim e eu vivo pelo Pai, assim também quem se alimenta de mim viverá para mim. Eu quero profetizar a vida na tua casa, e eu quero te dizer que é você se alimentando do Cordeiro de Deus que a vida vai se manifestar de uma forma plena na tua vida. Entenda uma coisa: para poder se alimentar de Cristo, nós devemos começar, vamos comer a cabeça do Cordeiro. E obviamente isso tem o significado de ter a mente de Cristo, ter os pensamentos, o raciocínio que Cristo teve. Sabe, Cristo poderia ter vindo a essa terra e imediatamente ter morrido, ter nascido de uma forma que ele pudesse manifestar-se, sei lá, o mistério que ele tem, com poder e divindade. Ele podia vir e morrer, mas ele veio, viveu neste mundo, se relacionou com as pessoas, sobretudo para deixar discípulos, para deixar seguidores.
Cada atitude de Jesus, cada ação de Jesus, cada reação de Jesus serve como um parâmetro, serve como um modelo para a minha vida e para a tua vida. Quando você intitula a palavra cristão, que significa Cristos em miniatura, significa que você é um molde de Cristo. É você fazer a famosa pergunta, até títulos de livro que diz: o que faria Jesus neste momento e neste lugar? Era a maneira como Jesus pensava, raciocinava. Na cabeça do Cordeiro é para que nós possamos entender qual é o significado profundo. Porque é na cabeça que tem a inteligência, o entendimento, a mente, os pensamentos, o conhecimento e a sabedoria. E essa talvez seja a área mais atacada pelo diabo, tem sido a mente das pessoas. E isso nós temos visto no tempo de hoje. Nós temos acesso à tecnologia. Olha que maravilha, nós podemos nos conectar como igrejas agora. Como igreja, cada um no seu lar, através do acesso. A tecnologia trouxe muitas conquistas, mas trouxe também muito isolamento social. As pessoas estão conectadas nas redes, nas lives, mas não tem mais a interação. E isso também tem causado alguns problemas. É o tempo que nós temos vivido aí das depressões, da ansiedade, onde as pessoas que têm tido a sua mente sendo atacada. A mente é um verdadeiro campo de batalha. Nós precisamos comer da cabeça do Cordeiro, porque tem muitas pessoas que estão sendo atacadas por maus pensamentos. Há um ditado antigo que diz que cabeça vazia, ou mente vazia, é oficina do diabo. E Martim Lutero disse assim: eu não posso impedir que um passarinho passe voando sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho sobre a minha cabeça. Os pensamentos podem vir. Nós vamos ter as sensações com a visão, com o nosso ouvido, vamos ver cenas, vamos ouvir palavras e naturalmente pensamentos automáticos vão tomar conta da nossa mente. Mas você tem a decisão de deixar este pensamento criar raiz na tua mente, ou você vai descartar. Os pássaros podem passar por cima, e eu não tenho controle sobre o espaço aéreo, mas eu não vou deixar sobre a minha cabeça que nenhum ninho se mantenha. Sabe, a palavra de Deus nos dá a solução para isso. Comer a cabeça do Cordeiro, o próprio Cristo se intitula como a palavra de Deus. Significa você encher a tua mente com a palavra de Deus. Querido, como nós temos visto isso nesses dias, como a mente das pessoas tem sido alimentada por ponto de vista A e ponto de vista B, e tem aqueles que nem sabem mais o que fazem. Você tem um lado que você pode se posicionar sem nenhum efeito colateral, é o lado da palavra de Deus, porque não é tendencioso. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Ela é a vontade de Deus. Sabe, lá em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão em seus corações. A palavra de Deus também nos ensina a gente pensar em coisa boa. Sabe, se aquilo está trazendo mal na tua vida, é como alguém tentando pegar sono à noite. Deixa aquele pensamento embora. Pense em coisas boas. Filipenses 4,8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai.
3, 1 e 2 diz: para nós pensarmos as coisas lá de cima. Assim como nós nos ocupamos com trabalho, com vida social, com vida familiar, e agora nós estamos conseguindo ter um tempo para pensar nas coisas espirituais, porque a gente começou a entender que é uma ameaça de vida lá fora, que existe um inimigo que muitas vezes era ignorado, mas nós conseguimos arrumar um tempo para pensar nas coisas espirituais. E o apóstolo, ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Gaste o tempo. Há pouco eu vi a reportagem e entrevista do ministro da Saúde dizendo: as igrejas precisam estar abertas para que as pessoas possam entrar e encontrar refúgio, encontrar alento para a sua fé. É uma maneira de fazer com que a sua mente esteja voltada para a esperança. Precisamos também comer na cabeça do Cordeiro para aqueles que precisam de sabedoria. E querido, sabedoria, nós temos até uma outra palavra para isso, que é inteligência emocional. Mas nós vamos ver Cristo ensinando a palavra de Deus, aplicando a todo tempo. É diferente de conhecimento. Conhecimento não significa que tem sabedoria. Tem pessoas inteligentíssimas que têm muitas informações, mas não sabem colocá-las em prática, não sabem se relacionar, não fica algo útil. Podemos contar inúmeras pessoas que eu sei que você tem no seu círculo de amizade. E sabedoria, talvez até uma pessoa desprovida de tanta informação, mas ela consegue com maestria viver, com habilidade, com uma performance maravilhosa de alegria, de paz, de relacionamento, de anseios, conquistas, de relacionamento com as pessoas. E nós precisamos disso. E a palavra de Deus, ela resume dizendo o seguinte: que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Como nós precisamos de sabedoria. Talvez a gente passe anos estudando, entrando nas escolas de formações, nas alfabetizações, nos ensino médio, fundamental, etc., até chegarmos às graduações, às pós, e gastamos muito tempo da nossa vida e esquecemos de dedicar tempo à aquisição da sabedoria. O mundo está cheio de conhecimento, muito conhecimento, mas pobre, paupérrimo em sabedoria. Sabe, cuidar dos pensamentos. A psicologia, a TCC, que é uma especialização, terapia cognitivo-comportamental, ela diz o seguinte: que nós temos os nossos pensamentos, e eles são automáticos, você não controla. Sabe, esses dias, um tempo atrás, melhor dizendo, enquanto eu pregava como pastor, e eu ficava incomodado com alguém mexendo no celular bem na frente, e um pensamento automático que vem em mim é o seguinte: aquela pessoa não está gostando da pregação, ou aquela pessoa ela está ignorando a pregação. Isso é um pensamento, e eu começo a dar um significado para esse pensamento. Eu começo a pensar: eu devo estar sendo incompetente, eu devo estar longe, eu não estou conseguindo ter aqui a performance necessária, a unção de Deus não está sobre a minha vida. E aí começa a gerar um sentimento. Essa ciência, ela diz que os pensamentos produzem sentimentos. Começa a vir tristeza, começa a haver ansiedade, começa a haver essa uma certa inquietação. E depois desse sentimento, eu começo a comunicar e a comportar de uma maneira influenciada por esse pensamento. Aí eu começo a gaguejar, começo a ficar concentrando os olhos na pessoa, começo talvez até a ser mais ríspido com a pessoa,
E você pode levar isso para várias áreas da tua vida. Um pensamento que chega, você dá um significado para ele, você começa a sentir alguma coisa e de repente você começa a se comportar de tal maneira. E assim casamentos têm sido destruídos, carreiras profissionais têm sido destruídas, pessoas têm deixado com que gigantes mentirosos se levantem dentro da sua mente. Tudo porque não conseguem controlar os pensamentos. Então, ter a mente de Cristo, ter sabedoria, ter um conhecimento da palavra de Deus, nos ajuda a ter uma performance para saber lidar com essas coisas. Talvez para muitas pessoas a palavra de Deus seja uma muleta espiritual. Talvez tenha alguns que se intitulam ateu, e eu acho que este tem muito mais fé do que qualquer um de nós, porque ele consegue acreditar na não existência de Deus com tantas coisas, com tantas provas que existem. Mas alguns venham dizer que isso é fraqueza. Pode chamar de fraqueza. Mas a palavra de Deus tem dado habilidade, tem dado força, tem dado diretriz a inúmeras famílias, a inúmeras pessoas. As palavras de Deus têm sido uma bússola, um norteador, para que as pessoas pensem de acordo com um padrão divino. E não mais segundo a minha vontade, não que cada um pensa que é certo, mas tem um Deus com toda a sua justiça que deixou a sua vontade expressa através das Sagradas Escrituras. É por isso que o Senhor Jesus disse que essas palavras são em vida e vida eterna. Mas jamais pensam na cabeça. Se você pensar comigo, é na cabeça que estão os olhos. E nós precisamos ter uma visão correta das coisas. É na cabeça que também estão os ouvidos. Nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual para conseguir ouvir as coisas da maneira adequada. É também na cabeça que está a boca. Nós precisamos ter palavras santas. Precisamos saber controlar as nossas palavras. Tem pessoas que destroem vidas. Tem pessoas que não sabem conduzir com as suas palavras. Lá em Tiago diz que a língua é como um leme de um grande navio. E o leme é um equipamento tão pequeno, mas ele consegue manobrar uma grande embarcação. E da mesma forma, a língua, esse órgão tão pequeno, consegue trazer tantas destruições. O mesmo texto também explica e compara a língua com uma faísca, uma fagulha que é jogada sobre uma floresta, que pode causar uma grande destruição. Então nós precisamos ter disciplina, ter os nossos pensamentos, termos a nossa inteligência pautada pela palavra de Deus. Eu poderia citar grandes homens da história, que professaram, que pintaram o sangue do Cordeiro nas suas casas, na sua testa até, como Isaac Newton. Grandes homens que não tiveram vergonha, que tinham a inteligência, mas entendiam que precisava ter a mente de Cristo. E eu desafio você a ter essa mente de Cristo. Devemos também comer os pés do Cordeiro. E os pés do Cordeiro fala de sustentação, de estabilidade, de andar. E aí, querido, é a palavra de Deus que é o nosso norte. As minhas decisões são pautadas. Se aquilo implica em mentira, não tem como eu entrar, porque a palavra de Deus me proíbe. Ela me diz e me garante que a verdade é que vai me trazer a bênção de Deus. E por A, mais B, por experiências, nós já temos provado isso. Se a palavra de Deus diz para eu beber água das minhas cisternas, e quando eu falo isso, estou falando do meu casamento, aí eu buscar a fonte da minha felicidade dentro da minha casa e não lá fora, está provado por A mais B, que a palavra de Deus está corretíssima. Quando as pessoas que têm se aventurado e têm destruído as suas casas e as suas famílias, eu estou falando de você ser um obediente, ser aquele que segue, sabe, aquele que anda na direção. Os teus pés têm que estar prontos para isso. Sabe o que você tem que fazer? Aí exemplo daquela pessoa que disse para mim hoje de manhã: pastor, eu estava no caminho, mas de repente eu caí.
mas você pode se levantar pela misericórdia de Deus, obviamente com arrependimento, e arrependimento é você tomar um posicionamento e não fazer de novo. Mas sabe o que você faz para não ficar caindo sempre? Você tem que firmar os seus pés sobre a rocha. Sabe, tem que crescer esse seu relacionamento com Deus. O salmista dizia: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, tirou-me no lago horrível, no charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Querido, quantas vezes eu quase desesperei em tomar atitude baseada no sentimento, baseado talvez na ansiedade, mas eu esperei um pouco mais e apostei na direção da palavra de Deus, e a bênção fluiu, manifestou, aflorou na minha vida. E precisamos desse posicionamento. Eu vou firmar, eu vou continuar nesse caminho. Sabe, tem muita gente arrogante, tem muita gente prepotente, e essas pessoas são aquelas que puxam o caminho para si mesmo, é aquelas que dizem: eu sei a maneira, eu sei o modo certo, o modo operante que é preciso ter neste momento. Mas se tem uma coisa que essa pandemia mostrou, é que esse vírus tão pequeno colocou a ciência de joelho. A ciência está aí correndo atrás do prejuízo, colocou o dinheiro também de joelho. Nações que têm dinheiro estão brigando para conseguir equipamento de proteção, máquinas para ventilar o pulmão das pessoas, mas isso também não garante a vida. Quem dera se pudesse comprar a vida. Tinha países que nos Estados Unidos, que é a maior potência econômica, estaria comprando e não teria os seus milhares de mortos. Esse vírus mostrou que o dinheiro não pode, que a inteligência não pode, a ciência não pode, a medicina não pode. Então não adianta ser arrogante, porque tem coisas que nós não vamos conseguir. Não adianta você arrogar para você, não adianta você ter a prepotência: eu tenho todo o poder. Nós sempre vamos nos esbarrar em determinados limites. A palavra de Deus também diz sobre andar. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, essa palavra significa mais do que feliz. É o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não se detém no caminho dos pecadores. Sabe, tem um caminho que nós temos que seguir, e esse caminho é Cristo, é a palavra dele. E por fim, comer a cabeça, comer os pés, e é a parte que a gente não gosta. Eu particularmente gosto de comer o filé, eu quero comer o lombo, eu quero comer a parte melhor. Mas a palavra de Deus está dizendo: tem que comer tudo. Não dá para você ser alguém que vai querer só um milagre. Sabe, existiam também as fissuras. Sabe, o fígado, o rim, o coração, as vísceras, os órgãos internos do cordeiro, eles tinham que ser comidos também. Não tem que ficar nada para trás. E quando comemos a cabeça do cordeiro, recebemos a sabedoria, a inteligência. Quando comemos dos pés do cordeiro, recebemos o andar santo. Mas quando nos alimentamos da frissura do cordeiro, nós desfrutamos do amor de Deus, da compaixão, do afeto, da misericórdia. Sabe, é você ter um relacionamento íntimo com Deus. Coração representa sentimentos, todos nós entendemos isso. As vísceras, os rins, são partes que são altamente impactadas com a somatização de doenças emocionais se instalam nesses lugares principalmente. Estou falando de você ter um relacionamento, um sentimento com Deus. Provérbios 4:23 diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procede as saídas da vida. Guarde os teus sentimentos, guarde o teu amor, guarde as suas sensações. Vivemos num mundo de doenças emocionais, de desequilíbrio. Mas se você colocar os seus sentimentos diante do Senhor, e olha que está tudo correlacionado com mente, sentimento, atitudes, as suas ações, pensamentos, sentimentos, as ações, tudo ligado. Sabe, quem come a frissura do cordeiro, coração, o rim, essas coisas, ele tem a capacidade de amar. A palavra de Deus diz assim lá em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que eu vos amei uns aos outros. Sabe, esses dias eu falei sobre Judas, o traidor de Jesus. Mas em nenhum momento Jesus o chama de inimigo ou traidor. Jesus chama Judas de amigo. Até na hora que ele o beijou, ele diz: amigo, você me traiu com um beijo. Sabe, Jesus o amou até o fim. E essa capacidade de amar, amar significa você dizer não por ódio, você não está no lado contrário. Quem come as frissuras do cordeiro tem a capacidade também de perdoar. E o que é perdão? A gente fala muito isso na igreja, que perdão é decisão. Tem gente que está esperando sentir o perdão, mas quando você decide, aí você começa a sentir a paz que o perdão promove dentro de nós. Sabe o que é perdoar? Perdoar é virar a chave, abrir a porta da cela e deixar o prisioneiro ir embora. Perdoar é escrever em letras garrafais uma nota promissória: quitado, não deve mais nada, pode ir embora. Perdoar é bater o martelo no tribunal da misericórdia e declarar: você é inocente. Perdoar é atirar uma flecha tão longe, mas tão longe, que ninguém vai conseguir encontrar. Perdoar é juntar o lixo da alma, jogar fora, limpar a casa e deixá-la limpa e perfumada. Perdoar é como soltar as amarras do navio e deixar ele embora do mar adentro. Perdoar é libertar um prisioneiro e então dar conta-se de que o prisioneiro era você. Você está livre. Porque quem sofre com a atitude de não perdoar é quem não perdoa. Às vezes nem a pessoa que está sendo vítima da falta de perdão, ela não sente. E quem come a fissura do cordeiro se reconcilia, busca comunhão, busca unidade, não deixa nada para amanhã, não admite nenhuma barreira de preconceito, de indiferença. A palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar. A pessoa está pronta para resolver. Querido, o sacrifício que foi feito naquele dia tinha um simbolismo muito forte, e era algo assim, temporário. O objetivo era apontar para Cristo, que deveria ser o Salvador eterno da humanidade. E é uma esperança para cada um que talvez não esteja comendo o cordeiro com toda a integridade que precisa, ou totalidade que precisa. Jesus Cristo foi enviado ao mundo e ele veio com um propósito: morrer pelos nossos pecados. E ele foi aquele que substituiu eu e você ali na cruz do Calvário. E lá na cruz foi lançado sobre ele toda a nossa iniquidade, e toda dívida contra a nossa vida foi quitada lá na cruz. Ele morreu pelo nosso pecado, recebeu o juízo que deveria ser sobre ele,
mas Ele nos redimiu. Agora, a coisa mais maravilhosa é que muitas vezes eu já vi alguém argumentar comigo: pastor, como é que Deus permite coisas horríveis acontecer com a humanidade? E eu tenho até a resposta, porque eu falo assim: Deus não permitiu, Ele levantou eu e você para mudar essa realidade. Se você está incomodado, é porque Deus quer usar pessoas como você para mudar a história. Mas as pessoas talvez tenham um entendimento dizendo que há uma certa injustiça, que Deus poderia pender pelo lado do bem, mas Deus é justiça, Deus age com equidade. Deus, por exemplo, quando criou o homem e viu o homem pecando lá no Jardim do Éden, Deus não poderia interferir naquela história, porque Ele havia dado ao homem o livre-arbítrio. Deus não quebra a própria palavra, e ainda bem. Por causa disso, eu tenho certeza de que cada uma das promessas dele vai se cumprir na nossa vida. Deus não tem variação de mudança. Deus não tem variação de humor. Deus não é instável emocionalmente. Ele não volta atrás da sua palavra. Mas tem uma coisa que eu vejo, é que na salvação da humanidade, aquilo que muitas pessoas dizem que é um Deus que talvez é muito neutro, eu vejo um Deus que foi tendencioso. Um Deus tendencioso. Um Deus que poderia ter escolhido talvez outra maneira, mas Ele enviou Jesus Cristo para vir este mundo e morrer no meu lugar e no teu lugar. A coisa interessante é que o próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repita comigo, você que está na sua casa, diga assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é quem? Ele é a vida. A vida se formou em Jesus, amém? Quando Deus criou todas as coisas, a palavra de Deus diz que o verbo era Deus e estava com Deus. Jesus estava lá. Mas quem é que Deus envia para morrer? Ele envia a própria vida. Ele envia a vida. Sabe, e quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, não tinha como a morte conseguir segurar Jesus. Porque no próprio Cristo a vida se formou. Ele é o autor da vida. Eu vejo que Deus foi tendencioso porque foi uma luta desigual. A morte não tem poder sobre a vida. A morte só chega quando a vida vai embora. E Jesus, a própria vida veio. E é por isso que é o terceiro dia. A morte não conseguiu, por mais que ela segurasse Jesus, ela não conseguiu segurá-lo para sempre. Ele ressuscita ao terceiro dia. E se você for alguém abastado que consiga viajar o mundo e ir atrás dos grandes líderes religiosos, você pode ir na sepultura de Maomé, você pode ir na sepultura da figura do Buda e de tantos outros líderes como Confúcio, como pessoas que tiveram um protagonismo como Madre Teresa de Calcutá, o próprio Gandhi, e com certeza você vai encontrar os restos mortais dessas pessoas. Mas se você visitar Jerusalém, você vai encontrar um túmulo com uma frase em cima dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A morte não conseguiu segurar Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar essa vida e vida com abundância. Feche os seus olhos agora. Fale com Deus. Fale que você quer essa vida. Essa vida que não é só para vencer o vírus da pandemia do Covid-19, mas você quer uma vida de verdade. Quando passar esse tempo, quando passar esse tempo de isolamento, você vai ser uma pessoa que vai ter se alimentado de uma maneira inteira do corpo,
da cabeça, dos pés e das fissuras, e que você vai viver essa vida eterna, a vida de verdade, que começa agora quando você aceita Jesus. Sabe, essa vida que você tem prazer de estar vivo, a alegria de verdade, não uma alegria recorrente que depende de momentos, de festas, de drogas, de bebidas. Não, uma alegria que vem de Deus, simplesmente porque a tua fonte de fé, a tua fonte de força, o teu caminho, o teu balizador é a palavra de Deus. Sabe, deixe com que essa vida ela penetre dentro de você, e que essa proteção se estenda não só para agora, mas para toda a eternidade, onde a morte também não vai ter poder de matar o teu espírito, e você vai viver a eternidade da presença de Deus, uma vida de fé, de vitória, agora e no porvir. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti agora a vida de cada telespectador, de cada pessoa que está ali do outro lado na sua casa. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que Jesus Cristo seja absolvido de uma maneira inteira. Ó Pai, que não sejamos pessoas interesseiras, e às vezes a maioria do tempo as pessoas são interesseiras. Os encontros se dão por algum interesse, as propostas vêm por algum interesse, mas meu Deus e meu Pai, nosso interesse maior é absorver de uma forma integral a Tua palavra, a Tua presença nas nossas vidas. Nós não queremos apenas um momento na nossa vida. Nós não queremos apenas a parte que talvez nós julgamos ser a melhor, a mais gostosa. Mas nós temos tudo: cabeça, fissuras e pés. O cordeiro sendo absorvido dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Nem que em algum momento isso soe, ó Pai, com algum amargor. Mas eu sei que é isso que vai me dar vida. Eu sei que é isso que vai me dar proteção. Eu declaro, Pai, essa bênção, essa presença em cada casa, em cada lar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, quero convidar você para acompanhar comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês vão dizer que vocês têm parte, que vocês têm aliança comigo. Eu quero convidar você a participar. Você veio pela manhã e pegou o suco de uva, pegou um pedaço de pão. Nós entregamos de uma forma bem higiênica e prática, né? Tudo lacrado, e já está consagrado aí agora. Se você não conseguiu fazer isso, na quarta-feira agora nós vamos distribuir a partir das 18 horas. Você também pode entrar aqui nas redes sociais e solicitar. A gente faz esse agendamento, esse compromisso com você. Mas você que levou aí, você vai colocar esses elementos agora sobre uma mesa e nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes disso, faça um exame. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. E eu desafio você a examinar, corrigir as suas rotas, sobretudo voltar para o caminho do Senhor. Você pode pedir perdão, se arrepender agora e falar: meu Deus, eu quero estar com os meus pés firmes nessa direção do Senhor. Você que ainda não fez, não aceitou Jesus
como Senhor e Salvador da tua vida, você pode fazer isso agora. Fala: Senhor, eu quero a cabeça, os pés e as pressuras. Eu quero entregar a minha vida ao teu controle, ao teu governo. E basta que você faça essa pequena oração, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faz morada em minha vida. Então faça esse exame aí agora e se prepare, enquanto nós estaremos louvando ao Senhor e nos preparando para este momento da Santa Ceia. Estava sobre ele, e por causa desse sacrifício, Pai, eu fui livre da morte, do pecado e da destruição. Meu Deus, que seja saúde espiritual para a tua igreja. Nós declaramos, ó Pai, este pão representando o corpo de Jesus e nos trazendo o alimento espiritual para a nossa vida, em nome de Jesus. E tendo dado graças de partir disso, isso é meu corpo que entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Glória a Deus. Aqui está o suco da videira, representando o sangue do Cordeiro de Deus. Sangue que foi derramado no nosso lugar. Deus, para eu ter essa alegria verdadeira, independente de circunstância, essa paz que excede a todo entendimento, que não provém de fonte humana, para me ter essa vida
que não vai acabar quando acabar os meus dias aqui na terra, mas vai durar por toda a eternidade. Aqui está o preço dessa vitória, dessas conquistas, que foi o sangue de Jesus que foi derramado por nós, ali na cruz do Calvário. Meu Deus, nós te glorificamos pelo ato de amor e de misericórdia. Jesus Cristo, obrigado por ter morrido no nosso lugar. E nós queremos declarar que nós estamos aliançados, celebrando agora, através deste ato da Santa Ceia, essa aliança no sangue de Jesus. E que a saúde espiritual, que essa conectividade com Deus seja sobre cada um, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Tomemos o cálice. Porque a alegria vem pela manhã. Assim como Jesus ressuscitou, eu declaro o milagre do Senhor, eu declaro a proteção de Deus, eu declaro a vida reinando na
nas nossas casas, nos nossos lares. Eu declaro a vida na sua essência, na sua plenitude, porque o conquistador da vida, aquele que triunfou a morte, está agora sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite, muito bom estar aqui com você. Nós vamos estar assim por algum tempo, mas saudade de encontrar com você aqui, amém? Deus te abençoe e nos acompanhe através das redes sociais, às quartas-feiras, às 19h30 e também no domingo, às 18h45. Você pode entrar em um dos nossos canais, no Facebook, no Instagram, até mesmo através do grupo reservado, das pessoas que tem acesso a essa tecnologia. Que Deus te abençoe, boa noite. Eu vou despedir com a bênção apostólica, agradecendo toda a nossa equipe de trabalho, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção consoladora do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Então todos uma boa noite. Para você que vai assistir esse vídeo qualquer hora do dia, bom dia, boa tarde, em nome de Jesus.